Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade. Estamos juntos para falar do Evangelho de Jesus, do nosso irmão querido, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar essa noite de reflexões, eu os convido a fechar os olhos neste momento, elevar o coração, o pensamento, buscando a presença amiga dos nossos mentores espirituais, daqueles que estão sempre conosco, nos intuindo, nos encaminhando. Imaginemos Jesus, o nosso Mestre amado, que também não nos abandona. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade bendita desta noite de estudos. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. E te pedir, Senhor, que fique conosco, que nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, depois da nossa prece, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu já estava com saudade. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é intitulado Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz, então, informações, textos que consolam, né? Que trazem um pouco de paz para os nossos corações. Queria começar a nossa conversa lendo um trecho do livro Assim Viverás, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. E ele diz assim: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra, com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Eu acho fantástico essa mensagem, porque ela traz tantas informações exatamente sobre os aflitos, sobre as aflições. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a dor, as aflições, os nossos desafios aqui nesse planeta Terra, que nós sabemos que é um planeta de provas e expiações. É um capítulo que fala de dor. E aí, quando Jesus veio à Terra, e nas bem-aventuranças, ele nos traz que são bem-aventurados os aflitos. O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que todos aqueles que passam por dificuldades, por desafios, por problemas, encontrarão consolo, encontrarão a felicidade, a bem-aventurança. Nós já sabemos, pelos estudos que já tivemos, né, por tudo que a gente já ouviu aqui, estudando a doutrina espírita, que nós estamos neste mundo de passagem e que nós estamos aqui para evoluir. Allan Kardec perguntou isso para os espíritos lá no Livro dos Espíritos, o porquê da encarnação, o porquê da reencarnação. E é exatamente isso, para que a gente possa evoluir. E a evolução, meus irmãos, ela não está fora, ela não está longe, ela não acontece se nós não tivermos as provas, se nós não tivermos que passar por essas aflições. Então, a dor, na sua mais melhor acepção, a dor
é esse instrumento que alavanca a nossa evolução. É difícil dizer isso, né? Principalmente quando a gente está passando por momentos tão desafiadores, como esses que passamos agora. Quando há tantas pessoas desencarnando, né, nos deixando, quando há tantas pessoas internadas, com problemas, não só o Covid, mas se a gente for fazer um levantamento, aumentou muito, muito mesmo, as doenças mentais, a depressão, né? A gente já ouvia muito antes da pandemia dizer que a depressão é a doença do século. O adoecimento da mente, o adoecimento da nossa parte espiritual. Então, por quê? Porque as nossas questões têm sido colocadas, né? Têm sido trazidas à tona. E aí, a gente estudando esse capítulo, nós verificamos que muito mais do que falar, né, de consolação, bem-aventurados os aflitos, Jesus quis nos dar um direcionamento. Ele quis nos dizer que serão consolados aqueles que souberem sofrer, aqueles que passarem pelas aflições de uma maneira diferente. Porque, meus irmãos, consolar não é tirar a dor, porque nós sabemos que a dor tem uma função. E se não fosse assim, Deus não a permitiria. Consolar é retirar o desespero. Consolar é explicar o porquê da dor. Então, vejam só, esse capítulo ele é fantástico. Ele tem um título, um dos títulos, que é o bem e o mal sofrer, né? E aquele que, de repente, não estuda a doutrina espírita, não está acostumado com esse tipo de aprendizado, pode até achar estranho. Como assim, bem sofrer? Mas a doutrina é exatamente consoladora por conta disso. Porque quando nós temos o conhecimento de que a vida não termina no túmulo, quando a gente começa a entender que nós estamos aqui de passagem, né? Esse sol do conhecimento espírita nos dá esse alento, porque nos prova a imortalidade da alma. Não retira a dor. Nós espíritas que sabemos disso, também sofremos, como sofremos, também temos aflições. Mas a doutrina consoladora nos permite passar pela dor de uma forma menos desesperadora, por conta do conhecimento. E isso é libertador. Então, meus irmãos, a dor é necessária. As nossas aflições, as nossas dificuldades, elas são necessárias para que possamos crescer. A gente conta muito na evangelização infantil a história da lagarta, né? Vocês sabem que a borboleta, ela é oriunda, né? Ela vem da lagartinha. A lagarta, então, havia um homem que ficava observando horas a fio a lagartinha, né, que já tinha virado borboleta depois de estar no casulo, passou por um tempo fechada dentro do casulo. E o homem ficou olhando aquela borboleta tentando sair daquele casulo, se esforçando, fazendo muita força, passando por aquela aflição. E ela conseguiu fazer um pequeno buraquinho. Mas o seu corpo era muito grande, não dava para passar pelo buraquinho. Então, depois de muito tempo, ela parecia ter perdido todas as forças e ficou imóvel. O homem, então, decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e abriu o restante do casulo e libertou a borboleta imediatamente. Mas o corpinho da borboleta estava murcho, era pequenininho, tinha as asas amassadas. O homem continuou observando
esperando que a qualquer momento a borboleta abrisse suas asas e saísse a voar. Mas isso não aconteceu, porque a borboleta passou o resto da vida rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas, incapaz de voar. O que o homem, na sua gentileza, na sua vontade de ajudar, não compreendeu era que o casulo apertado, que às vezes até machucava a borboleta, era o que dava impulso para que ela se esforçasse o necessário para passar por aquele pequeno furinho, por aquela abertura. E aquele foi o modo da natureza para que ela se exercitasse e fortalecesse suas asas, e então pudesse alçar voos. Então, muitas vezes, um esforço extra, a dificuldade, é justamente o que nos prepara para o próximo obstáculo a ser enfrentado. E quem se recusa a passar por isso, quem às vezes procura ajuda errada, termina sem condições de vencer a batalha seguinte. E aí não consegue voar, tal como a borboleta. Meus irmãos, ninguém foge da lei do progresso. Então, nós passamos por esse casulo. Esse casulo que pode ser o relacionamento dentro do seu lar, que pode ser o seu emprego, que pode ser a estrutura de um relacionamento. Então, é necessário esforço, trabalho, um desenvolvimento para que a gente consiga se libertar, para que as nossas asas sejam desenvolvidas, né? Esse é o propósito da dor. É fazer com que a vida tenha crescimento, se amplie, se aperfeiçoe. Por isso, é necessário permitir essa ampliação, né? É necessário permitir passar pela dor e entender, refletir o que aquela dor quer me ensinar. A grande reflexão do capítulo é exatamente esse. Será que são todos os aflitos que merecem a bem-aventurança, que serão bem-aventurados? Ou será que só aquele que tem uma certa postura diante das aflições é que será levado a essa bem-aventurança? Então, o espírito de Lacordaire, nas instruções dos espíritos, né, bem e mal sofrer, ele já nos responde isso, dizendo que não são todos os aflitos que serão bem-aventurados. E Jesus quis nos dizer isso, né? Poucos sabem sofrer. Raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E olha só que interessante, ele diz: o desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações quando não tiverdes coragem. A prece é um sustento para a alma, porém não é o bastante. Necessário é que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Com frequência vos foi esclarecido que ele não põe fardo pesado sobre ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então, meus amigos, esse capítulo, ele vem nos consolar para nos trazer o conhecimento da imortalidade da alma, do que nós estamos passando agora é passageiro, né? Vem nos dar o conhecimento de que nós precisamos aprender a como passar por essas dificuldades, né? Mas também vem nos puxar a orelha, vem nos dar um empurrão para dizer o seguinte: olha, bem-aventurados os aflitos pode ser então traduzido como bem-aventurados aqueles que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois receberão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o labor virá o repouso. Lacordaire, 1863.
Nós estamos assistindo aí nas madrugadas, no começo das manhãs, as Olimpíadas. Estamos na fase das Olimpíadas. E eu fico observando aqueles atletas que passaram tanto tempo se preparando para aquele momento que, às vezes, segundos, né? De apresentação, de competição. Muitos deles, depois de apresentar-se ou de competir, eles choram muito. Mesmo se ganham, se perdem, eles choram muito. Um choro de gratidão por terem a oportunidade de estarem ali, principalmente depois de uma suspensão das Olimpíadas, né, de não saberem o que aconteceria, e agora está ocorrendo. Então, assim, é gratificante para eles. E quando ganham alguma medalha, né, ganham alguma coisa pelo esforço que eles tiveram, é mais gostoso ainda. Mas eu fico imaginando, assim, a oportunidade que eles estão tendo de estarem lá para provar aquilo. Nós podemos fazer essa analogia a nós também. Nós pedimos não, imploramos para reencarnarmos. Todos nós fazemos um plano. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. E aí, quando a gente está lá no plano espiritual, sem esse corpo pesado, né, sem estarmos mergulhados aqui no planeta Terra, a gente se encoraja, a gente está estudando, nós estamos firmes, né? Na teoria, tudo é bonito. Por isso que nós temos amigos espirituais para abaixar nossa bola. Ó, calma, eu acho que não é por aí, olha, você já teve queda nesse sentido, vamos devagar, né? Porque o que a gente quer quando nós estamos lá no plano espiritual é pagar a dívida logo. Então, a gente escolhe as nossas provas, as nossas aflições, e muitas vezes, além daquilo que a gente suporta. Graças a Deus, nós temos os nossos irmãos, né, os nossos amigos espirituais, que vão nos amparando e nos convencendo de ter um planejamento mais leve, tentar, né, sermos vitoriosos aqui nesse planejamento. Então, nós pedimos para nascer, pedimos para vir exatamente neste momento que a humanidade toda está passando pelas dificuldades de uma pandemia. Nós pedimos. E aí, nós temos que nos alegrar, nós temos que sermos gratos por essa oportunidade. Tal como o atleta que é grato por estar lá na oportunidade de passar por uma Olimpíadas. É a nossa grande Olimpíada. Nós estamos buscando o ouro, mas se não vier o ouro, se não vier a prata, se não vier o bronze, nós estamos aqui, né? Como a gente fala para as crianças, o importante é competir. E nós estamos aqui encorajados, estudando a doutrina de Jesus, estudando o Evangelho de Cristo, para que possamos ter força, coragem, para passar pelos desafios que nós mesmos escolhemos. Então, nesse bem e mal sofrer, Lacordaire diz, alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida. E com certeza, meus irmãos, todos nós temos os nossos fardos, todos nós. Todos nós temos as nossas dificuldades. Nós temos que aprender a lidar com elas da melhor maneira possível. E se não estivermos conseguindo, se o fardo parecer pesado demais, buscar ajuda, sim. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, no mundo material. E nós temos várias oportunidades, várias ajuda que a gente pode pedir. Um tratamento espiritual, um tratamento com um técnico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Uma conversa amiga, sim, peça ajuda, converse com alguém. É muito importante a gente dividir o que a gente está passando, a gente ouvir as outras pessoas e saber que não é só comigo que acontece. Então, nós
Estamos no mundo de provas e expiações. Nós precisamos passar por essas dificuldades, mas nós precisamos aprender como passar. É o bem sofrer, para que sejamos bem-aventurados. Existirão, meus irmãos, diversas formas de aflições em nossas vidas, mas algumas delas são intempéries que nascem da nossa própria imprevidência, da nossa invigilância, da nossa rebeldia. Somos ainda rebeldes. Tormentos voluntários que nós mesmos cultivamos e muitas vezes não fazemos nenhum esforço para superar, para vencer. Então, é cada um consigo, é buscar dentro de cada um, de você, buscar dentro de você o que essa dor mais te machuca. E o que ela quer dizer para você, essa aflição, essa dificuldade com o parente, essa dor do corpo físico, né? Essa doença, ou que seja a perda do ente querido. Que mensagem o universo tem dado para você? E em que você pode modificar e ser um bem-aventurado? Então, nós temos que estar dispostos, abertos, para olhar os desafios da vida com uma postura sincera do desejo de aprendizado, da renovação, da mudança. É esses aflitos que é da recomendação de Jesus. São esses aflitos que serão bem-aventurados. O Sermão da Montanha é muito mais desafios que Jesus nos coloca do que conforto. Porque Jesus promete a bem-aventurança aos aflitos, mas esses aflitos que estão dispostos a caminhar com o Mestre, no sentido do compromisso de incorporar o Evangelho em suas vidas, minando desse jeito os motivos das aflições. Não faz sentido? O que eu quero dizer com tudo isso? Que há uma forma da gente passar pelas aflições, e é exatamente o próximo texto, que é de Santo Agostinho. Ele fala do mal e o remédio para o mal. Olha só que interessante. Só que ele não é bonzinho, ele já começa o capítulo, né, fazendo algumas perguntas. Ele diz assim: você acha mesmo que a Terra é um lugar de alegrias, um paraíso, um local de delícias? Né? Não mais ressoa a voz do profeta aos seus ouvidos, dizendo que aqui haveria pranto e ranger de dentes? Então ele pergunta: até quando se limitarão vossos olhares aos horizontes circunscritos da morte? Até quando, no momento da dor, nós vamos ficar sofrendo e remoendo, né, as nossas dificuldades, os nossos desafios, pensando e esquecendo da imortalidade da alma? Nós temos que ter isso no coração o tempo todo. Nós estamos aqui de passagem. Vai passar. Vai passar. E aí, ele faz essas perguntas reflexivas e depois nos diz assim: procurai consolações para vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os mais bem-aventurados da terra. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa reflexão. A dor nos faz e precisa fazer a modificação, nos levar a essa modificação. E eu sei, como eu sei, que é tão bonito quando a gente lê, né, na teoria. É tão sensato que seja assim. A gente estuda tanto. Quantas vezes a gente já leu esse capítulo e cada vez que a gente lê, a gente tem um olhar diferente, uma compreensão diferente. Isso é muito natural e isso é bom, né? Porque a gente está focado e o momento que a gente passa, que a gente está passando, é que nos faz entender de maneira diferente. Mas quando a gente está passando pela prova, eu costumo dizer, quando a gente está lá dentro do redemoinho, a gente não consegue enxergar. A gente se sente desequilibrado. Então, é preciso que alguém de fora
nos retire disso, ou que alguém de fora nos aponte um caminho. Por isso a importância, meus irmãos, de buscar ajuda em outros irmãos ou profissionais, né? E aí o Santo Agostinho traz para nós um remédio, que é o que o Espiritismo, a doutrina espírita sempre diz. Onde buscar o amparo, o encorajamento? Onde buscar isso? Na fé. Mas não a fé simplesmente por si só. A fé na vida futura. A fé que dá frutos. Então, é a fé vencendo essas barreiras, vencendo a dor, vencendo as aflições através do trabalho. Olha só. Aqueles que buscam a justiça de Deus, o reino de Deus, que passa por lutas, por questões, por desafios que são naturais daqueles que estão encarnados nesta terra. Sim, nós estamos num mundo de provas e expiações, é perfeitamente. Todos nós estamos passando por dificuldades. E essas dificuldades nos levam à evolução. Porque sem essas lutas, sem esses desafios que trabalham aspectos em nós, que talvez sem essas aflições e lutas, nós não olharíamos, não trabalharíamos, porque são exatamente essas pedras que exigem de nós melhorias e extrai de nós potenciais que nós temos. Sem isso, não haveria o progresso. É interessante a gente pensar nisso, porque a história do progresso humano é a história do homem lutando contra as suas aflições, em busca de superá-las, vencendo-as, progredindo. Seja as aflições ligadas à matéria, sejam as aflições morais. Jesus também disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é parte da experiência material, passarmos pelas aflições que nos desafiam. Mas com Jesus, nós podemos buscar essa força interior, essa fé que nos anima, nos encoraja a vencer o mundo. Não vencer no mundo, mas nos encoraja a superar, a avançar. E é exatamente isso que alguns estudiosos dizem quando Jesus disse bem-aventurados, o aventurado seria de avançar, de seguir adiante, é uma tradução que os estudiosos nos trazem. Então, meus irmãos, não é aqueles aflitos que reclamam de tudo, que se acham vítimas, que estacionam. Não é essa a ideia. Jesus apontou a consolação para aquele que efetivamente merece, aquele que faz a sua parte. Nós não estamos alheios às provas. Nós precisamos passar por elas. Muitas vezes, essa prova nos afasta de Deus, nos afasta dos cultos, dos estudos. E isso é um grande problema, porque a gente se rebela contra a nossa cura. A aflição, então, se torna voluntária. Isso acontece. Nós precisamos nos conhecer, compreender o momento da dor, buscar ajuda se for necessário, mas refletir sobre ela. Nós temos que despertar para os fatos que as alegrias com Cristo, que é tão mais simples, para aqueles que estejam realmente dispostos a buscar, em qualquer circunstância, a buscar sorrir, a buscar servir, a buscar conhecer, amar, amparar. E nesses tempos, meus irmãos, é tão necessário. Às vezes a gente não precisa nem sair de casa para se colocar a trabalho do Cristo. Um telefonema, uma mensagem de alegria, uma mensagem de bom ânimo. Agradecer, sermos gratos sempre pela oportunidade de estarmos passando aqui na Terra por essas dificuldades, porque são elas que nos farão mais fortes. Muitas vezes, meus irmãos, nós atribuímos as nossas dores às vidas passadas, a karmas, né? Aos processos de resgate.
quando em verdade são sofrimentos que nós plantamos nesta encarnação, com os nossos excessos, os nossos desequilíbrios, a nossa ignorância, a falta de disciplina. Então, é necessário que façamos essa reflexão, e é isso que eu convido hoje, a gente pensar um pouquinho naquilo que nós estamos passando, naquilo que é o que é minha maior aflição, o que me desequilibra, e pensar um pouquinho como eu posso me modificar para atenuar essa dor, para fazer com que essa dor vire instrumento para a nossa elevação. Esse é o bem sofrer, quando a gente consegue entender a dor, compreender o que ela quer de nós, para que a gente possa aprender com essa lição. Emmanuel nos diz que a angústia é prelúdio do desequilíbrio. E o desequilíbrio, meus irmãos, podem trazer doenças somáticas no nosso corpo físico e também espiritual. Tais como os processos obsessivos, porque a gente abre brechas para esses irmãozinhos inferiores atuarem, né, no nosso campo perispíritico e mental. Então, o orar e vigiar nunca foi tão necessário, fazendo a reflexão de que nós temos que passar pelo mal, nós temos as aflições, não tem como fugir disso, e eu já disse que nós mesmos pedimos, apesar da gente esquecer, né? E é necessário que esqueçamos mesmo. O esquecimento do passado é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Nós temos que passar pelo mal, mas nós temos que bem passar pelo mal, para que sejamos bem-aventurados, para que lá na frente alcancemos, então, o reino de Deus e a felicidade que tanto buscamos. Precisamos, meus irmãos, converter as nossas lágrimas na fé, na coragem e no trabalho. No trabalho amparado, no trabalho nas obras de Cristo. E aí eu termino, então, a nossa reflexão, né, com esse finalzinho do capítulo, né, que a gente está estudando, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, é um texto de Madeleine, de 1863. Assim, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e cada um se despoje energeticamente do homem velho. Consagrai-vos todos à divulgação do Espiritismo, que já começou vossa própria regeneração. É um dever tornar vossos irmãos partícipes dos raios da luz sagrada. Portanto, mãos à obra, meus bem-queridos filhos, que nesta reunião solene todos vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar às futuras gerações um mundo onde a felicidade não seja mais uma vã palavra. E é desse jeito, meus irmãos, que eu finalizo, então, a nossa reflexão. Lembrando a vocês que a mensagem toca muito mais aquela pessoa que está lá à frente falando, né? Como eu precisava de estudar esse capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Às vezes a gente esquece que é passageiro, esquece que nós estamos amparados, a gente esquece que Deus não nos abandona. Tenha certeza disso. Ele está conosco e Ele está olhando por nós, pelas nossas dificuldades também, como um Pai amoroso que permite a dificuldade para o nosso crescimento. Ainda hoje, pensando na nossa conversa, eu faço sempre analogias e conto muitas histórias, né? Minha menina precisa tomar um remédio que é muito amargo e todas as vezes que eu vou dar o remédio para ela, ela chora. Mamãe, por favor, hoje não. Meu coração de mãe se aperta, porque o trem é ruim mesmo.
Mas daí eu penso o bem que vai fazer para ela esse tratamento pelo qual ela está passando. E, e isso é importante. Ela precisa tomar o remédio. Então, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja ruim, mesmo que seja um mal, né, momentâneo, o amargo do remédio, eu sei que trará consequências boas, que ela vai se fortalecer e que vai ser bom para ela. Então, como uma mãe mundana, uma mãe que tem muitos erros, que tem muitas dificuldades ainda, eu sei e faço ela tomar o remédio. Imagine Deus, que é bondade infinita, que é maravilhoso, que fez tudo isso para nós. Imaginem Deus, nosso Pai. Ele permite que a gente passe por estradas pedregosas, por dificuldades. Ele permite, porque ele sabe que é melhor para nós. Muitas vezes, escolhas nossas. Muitas não. Todas as vezes, né? Escolhas nossas. Caminhos que nós escolhemos. Mas vamos fazer essa reflexão. Sozinhos nós não estamos, né? A ajuda chega de maneiras tão diversas. Numa palavra, num texto, numa música, numa oração. Então fica a reflexão de buscarmos a fé, de convertermos as nossas lágrimas em trabalho, para que possamos ser merecedores da bem-aventurança que Jesus nos disse. Bem-aventurados os aflitos. Eu espero sinceramente que as minhas palavras tenham tocado seu coração. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Vamos fazer a nossa vibração. Lembrem de que nesse horário há uma equipe de médiuns que está lá no centro, vibrando também por todos nós. Prepare a água para ser fluidificada. Feche os olhos. Imagine, meus irmãos, neste momento, o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão querido, adentrando o seu lar, iluminando todos os cantos da sua casa. Cristo amigo, entra pela porta da frente e caminha até onde você está. Ele então levanta a sua mão e de suas mãos saem flocos de luz que tocam o seu corpo material, renovando as suas energias, recompondo o seu centro de forças, encorajando, renovando a sua fé. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer imensamente a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, a oportunidade, mestre querido, de sabermos que estamos neste mundo de provas e expiações, de maneira temporária, que tudo passará, que as nossas dores passarão, que as nossas aflições passarão. Nós queremos te pedir, amigo, que nos dê força, que nos dê fé, sabedoria, para que possamos passar por todos os nossos desafios, saindo vitoriosos, amadurecidos, fortalecidos. Senhor, permita a intuição necessária para que possamos continuar
trilhando os seus caminhos. Proteja, Pai amigo, o nosso lar, os nossos amores, encarnados ou desencarnados, protegendo-nos, Pai, e nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada. Boa noite.